Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula e desta feita nós vamos tratar sobre a filosofia iluminista. Você pode me perguntar, professor, afinal de contas, o que foi o iluminismo? Ora, o iluminismo foi uma filosofia desenvolvida na Europa, por filósofos de várias nacionalidades europeias e que tinha por objetivo negar o regime absolutista. O que pregava, portanto, o iluminismo? Entre outras coisas, o iluminismo pregava o racionalismo. E o que é o racionalismo? O racionalismo é aquela filosofia que explica de que a realidade ela só pode ser concebida, explicada a partir da racionalidade humana, a partir da razão humana. Além do mais, o iluminismo pregava também as liberdades. Liberdades econômicas, liberdades individuais, liberdades políticas, igualdade entre a nobreza e a burguesia, ou seja, a negação dos privilégios da nobreza, e também possuía um caráter ideológico anticlerical, ou seja, contrário às doutrinas da igreja. Portanto, assim como no regime absolutista, no regime iluminista também, vários filósofos escreveram com a finalidade de alicerçar as suas ideias. Entre esses filósofos, nós vamos destacar alguns que são mais conhecidos. O John Locke, René Descartes, o Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, Barão de Montesquieu, Voltaire, entre outros filósofos. O que John Locke dizia? O que ele falava? Ele dizia que o ser humano, ao nascer, ele é que nem uma tábula rasa. O que é uma tábula rasa? Uma lousa em branco no quadro. O ser humano, quando nasce, ele é que nem uma lousa em branco. Não traz conhecimentos forjados. Portanto, com o passar do tempo e com a sua experiência de vida, então ele vai adquirindo os conhecimentos necessários à sua vida. E em relação ao René Descartes, no seu livro O Discurso do Método, ele vai dizer assim, e eu acho que essa frase vocês já conhecem, muitos de vocês já conhecem, penso, logo existo. Para Descartes, o sentido da vida, a realidade, a visão do mundo, a estética, tudo isso é uma concepção do pensamento, ou seja, da razão humana. Portanto, o ser humano constrói a sua história a partir da razão. E por que não dizer, o ser humano muda a sua história também a partir do exercício da razão. Jean-Jacques Rousseau, ele dizia que o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Era chamado de o filósofo brigão, escreveu muito sobre educação e outros assuntos. E o Jean-Jacques Rousseau ele também pregava muito a questão da liberdade, contrariando ao regime absolutista. Kant, uma das ideias de Kant, eu só vou ler aqui uma ideia de Kant, que ele dizia o seguinte, ele dizia o seguinte, deixa eu ver aqui, age somente, deixa eu ver aqui, não estou enxergando muito bem no livro, devemos agir, deixa eu falar assim, devemos agir sempre de modo a podermos desejar que a regra a partir da qual agimos, ela se transforma numa lei
universal. Age somente segundo aquelas máximas através das quais possas ao mesmo tempo querer que elas se transformem numa lei geral. Então essa aí é a moral kantiana, né? Segundo Kant, o que fazemos, o que dizemos, o que somos, isso deve ser algo tão bom que sirva como uma lei universal para todo mundo fazer, dizer, bem, a mesma coisa que eu sou, né? Barão de Montesquieu, ele vai pregar a ideia da divisão dos três poderes. É claro que ele já vai se espelhar no filósofo John Locke sobre a questão da divisão dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Eu tenho também aqui, bem, o Montesquieu, ele vai escrever um livro chamado O Espírito das Leis. E é nesta obra que ele vai dedicar, né? Que ele vai dedicar o seu tempo, ele vai dedicar as suas ideias, eu vou dizer assim, a essa questão maior da divisão do Estado entre os poderes. Voltaire. O Voltaire, ele escreveu um livro também, entre outros, muito famoso, são as cartas inglesas. E o Voltaire, ele dizia assim: posso não concordar com nada do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. Né? Então, essa ideia de Voltaire aqui, com esta ideia, ele está pregando a questão da liberdade, das liberdades individuais, o que não existia durante o regime absolutista, né? As liberdades individuais e também as liberdades de imprensa. O iluminismo vai desenvolver algumas escolas. E nós vamos citar essas escolas aqui, né? O despotismo esclarecido, o liberalismo econômico e também o enciclopedismo. O que é cada uma delas? Bem, primeiro vamos iniciar falando sobre o despotismo esclarecido. Foram algumas práticas adotadas por alguns reis da Europa. E essas práticas, elas estavam relacionadas à filosofia iluminista. E dentre esses reis da Europa, nós vamos ter aqui Catarina da Rússia, Frederico da Prússia e Marquês de Pombal de Portugal. Eles fizeram várias reformas econômicas, reformas políticas, reformas educacionais em seus países. Haja vista também o iluminismo ser uma filosofia que vem metralhando, eu vou dizer assim, a filosofia absolutista, e esses reis tinham muito medo de perder o poder, né, e serem decapitados, como foi o rei Carlos I da Inglaterra na Revolução Inglesa. Muito bem. A outra escola é a do liberalismo econômico. No liberalismo econômico, nós vamos ter aqui Adam Smith. Adam Smith. Ele era escocês. Escreveu um livro chamado de A Riqueza das Nações. Sobre o Adam Smith, nós vamos ter aqui: a sociedade só funciona por vontade própria. Ele dizia isso, né? Escreveu isso em seus livros. A sociedade só funciona por meio da vontade própria. Então, ou seja, a sociedade não poderia funcionar sempre vigiada por um rei, por uma rainha ou por um imperador. A sociedade devia ser livre, né? Segundo
o Adam Smith. O sistema capitalista produz riqueza, mas isso deve ser preservado, né? E o Estado não deve interferir nas questões econômicas, segundo o Adam Smith. Nessa linha também do liberalismo econômico, nós vamos ter Kesnay. O Kesnay, ele era médico e economista. Ele é autor daquelas frases laissez-faire, laissez-passer, ou seja, deixa fazer, deixa passar. Com esta ideia de deixa fazer, deixa passar, ele está dizendo, deixa produzir, né? Deixa a indústria produzir, deixa fazer. O rei, o governante não deveria interferir na economia, deixa passar também. Aqui a gente já está falando na distribuição da produção, deixa passar, sem a interferência do governo na economia. Kesnay, ele se diferencia um pouco de Adam Smith, porque ele vai pregar também que a verdadeira riqueza se encontra nas atividades primárias, nas atividades agrícolas, né? Portanto, a filosofia desse filósofo, do Kesnay, chama-se de fisiocratismo, ou seja, um governo que se desenvolve, que enriquece a partir das atividades primárias, né? Das atividades físicas da natureza, a agricultura, por exemplo, né? Então ele é um filósofo chamado de fisiocrata. A outra escola de que vamos falar aqui, a última, é o enciclopedismo. O enciclopedismo, nós vamos ter aqui dois autores. Diderot e D'Alembert. Eles vão instituir a construção de uma enciclopédia de 35 livros. E nessa enciclopédia vai se organizar todo o saber da filosofia iluminista produzido até então. É claro que essa enciclopédia ela não vai ter somente a mão, a obra, eu vou dizer assim, do Diderot e do D'Alembert. Aqui vários filósofos vão participar da constituição dessa enciclopédia. E foi um dos maiores trabalhos do iluminismo. Um trabalho de registro de tudo que se tinha produzido. Uma enciclopédia é um conjunto de livros, né? Que eles vão organizar. Vão falar sobre educação, vão falar sobre a liberdade, né? E, na verdade, tudo isso que está sendo escrito na enciclopédia é algo contrário à filosofia absolutista até então. O que o iluminismo vai trazer para a humanidade? Quais são, portanto, finalizando, quais são os benefícios do iluminismo para a humanidade? O iluminismo vai constituir uma visão burguesa do mundo. Vai diminuir aos poucos, vai minar, né, aos poucos a filosofia absolutista e constituir uma visão burguesa do mundo à frente da política e da economia. A visão do mundo a partir de então vai passar por essa visão burguesa. Vai pregar os direitos individuais, que não era falado, que não existia durante o regime absolutista. O iluminismo vai motivar, desenvolver muitos trabalhos científicos, culturais, e vai ser o grande motor desse desenvolvimento científico, cultural
a partir do século XIX. Nós vamos ter aqui também que o iluminismo vai minar a ideologia da igreja, né? Limitação do poder da igreja. O iluminismo vai dar asas a vários governos para se libertarem das ideologias da Igreja Católica da época, que desde a Idade Média era a senhora do mundo. O iluminismo vai trazer também mudanças nos países, como nós já falamos aqui, através da escola do despotismo esclarecido. E isso vai atingir as ações desses reis esclarecidos, desses déspotas esclarecidos, vai atingir em cheio as sociedades desses reinados, né? Por exemplo, no reinado de Portugal, o Brasil aqui, nós vamos ter algumas experiências. Por quê? Porque o Marquês de Pombal ele vai determinar legislações que vão facilitar a liberdade do índio, mas ao mesmo tempo, né, o aculturamento do índio aqui no Brasil e na região amazônica. O iluminismo vai fomentar, vai ser a ideologia, né, e a cortina de fundo da Revolução Francesa, que vai ocorrer a partir de 1789. Então, a Revolução Francesa possui uma ideologia, e essa ideologia é a ideologia da liberdade, que na Revolução Francesa vai ser liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, é o combustível ideológico da Revolução Francesa. E também o iluminismo vai fomentar a independência dos Estados Unidos, bem como a confecção ideológica da legislação da primeira Constituição americana. Além do mais, o iluminismo vai motivar ideias de independência nas colônias americanas. E depois disso tudo, dessa avalanche de mudança ideológica, o iluminismo vai fomentar ainda mais as ideias que mais adiante vão ser chamadas de liberalismo. Portanto, se nós votamos hoje, se nós possuímos hoje liberdade de expressão, se você hoje vai aonde quer, se você hoje fala o que quer, né? Se você tem liberdade de escrever um livro, uma música, de se candidatar, de ser um candidato ou de votar no seu candidato, tudo isso se deve, no século XIX, à filosofia iluminista. Eu dei aqui alguns exemplos, mas os exemplos das mudanças que ocorreram no mundo a partir da filosofia iluminista são inúmeros e infinitos. Muito obrigado e até a próxima aula.